Olá pessoal, vamos ver agora sobre dashboard. O dashboard nada mais é do que você criar uma série de gráficos para poder representar de um jeito mais visual, né, com formas geométricas, as informações de uma determinada planilha. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse movimento financeiro, essa planilha, e eu vou criar uma outra planilha. Essa planilha aqui vai ser o nosso dashboard. Então aqui vão ter várias planilhas, né? O que eu vou fazer? Essa planilha aqui do dashboard, para deixar com um visual mais agradável, eu vou no exibir e vou desabilitar as linhas de grade. Então, ele vai ficar totalmente em branco com as informações. E vou também tirar os títulos, que são as referências das linhas e colunas. Então está totalmente em branco. Tá? Se quiser também, eu posso tirar a barra de fórmulas, tá? Porque esse conteúdo para mim não importa ser visível, o que vai importar são somente os gráficos. Tá? Vou criar mais uma planilha. Nessa planilha aqui, vai ser uma planilha auxiliar, porque o que acontece? Os gráficos do dashboard são gerados com base nesses dados. Porém, esses dados nem sempre estão do jeito que eu quero, do jeito que eu necessito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um agrupamento das informações, por exemplo, eu quero saber pelo grupo, né, o dashboard dos grupos. Então, eu tenho que somar todos que são referentes a mensal, todos que são referentes a lazer e todos que são referentes a eventual. Eu não vou fazer isso na planilha original, então eu vou criar uma outra planilha, que vai ser uma planilha auxiliar. Então, esse exemplo que eu dei. Eu vou ter o mensal, eu vou ter o lazer, eu vou ter o eventual. Aí eu tenho que somar todos os valores referentes a mensal, todos referentes a lazer e todos referentes a eventual. Para facilitar, o que eu fiz? Aqui, se eu selecionar todas as datas, repare que aqui eu nomeei para a data. Se eu selecionar todos os grupos, repare que eu nomeei os grupos. A descrição não, porque a descrição são valores aleatórios, né? São itens separados, então não preciso. E mesmo porque no meu dashboard eu não vou usar nada referente à descrição. Movimento, eu nomeei a coluna movimento. Valor, nomeei para valor. E o banco, nomeei a coluna para banco. Então, se eu quero somar os valores referentes ao grupo mensal, por exemplo, eu uso a função soma-se intervalo, que é referente ao grupo que eu quero. Então, é o grupo. Ponto e vírgula, qual que é o critério, que é o mensal. Ponto e vírgula, o que ele vai somar, que é o valor. Então, da coluna valor, onde na coluna grupo tiver escrito mensal, ele vai somando esses valores. E tá aqui, ó. Aí eu coloco um no estilo moeda. Se eu quiser, eu posso usar um auto-preenchimento, que o que vai mudar é somente o A1 vai para o A2 e embaixo vai para o A3. Então, onde aqui aparecer mensal, ele soma esses valores. Apareceu mensal, ele soma esses valores e assim por diante. Então, o soma-se tem essa finalidade. Aí eu já posso fazer também mais algumas planilhas auxiliares, porque com base nessas planilhas que eu vou gerar o meu dashboard. Eu tenho aqui também o movimento e eu tenho o banco. Tá? Então eu vou pegar aqui por banco, por exemplo. Como eu não sei quais bancos que são, eu vou selecionar tudo e vou copiar. Então eu selecionei toda a informação e copiei. Vou colar aqui, vou colar somente valores, porque eu não quero a formatação. Só que tem banco repetido, eu não quero esse banco repetido, né? Porque eu quero apenas um banco de cada. Mantenho selecionado, vou em dados, remover duplicatas. Ele vai remover os valores duplicados, mantendo o valor único. Coluna D, que é a que eu não tenho cabeçalho, porque o Itaú ele é um banco também, né? Então eu não vou habilitar o cabeçalho, apenas coluna D. Pronto, aqui é o que ele removeu, né? Se tem os valores duplicados e dou um OK. Itaú, HSBC, Bradesco e Banco do Brasil.
Aí eu uso também o soma C. O intervalo, já que aqui é referente a banco, então o intervalo é banco, ponto e vírgula. O critério é o Itaú, que é o banco que eu quero, ponto e vírgula. O que ele vai somar? O valor. Auto-preenchimento, porque ele vai mudar somente a célula referente ao banco, né? Que ele vai estar alterando. Vou colocar em moeda para deixar igual a formatação, tá? Agora, eu posso também querer saber, por exemplo, em cima do banco Itaú, qual que é esse percentual? Então, aqui deu R$ 99.742,78. E esse valor, em cima do total, qual que é o percentual dele? Então, a quantos por cento se refere isso? Sabemos que esse valor em relação ao total. Então, vou somar o valor, que ele vai somar toda a coluna do valor. Aí eu vou saber o total. O total deu 247.937,78. Como que eu faço para saber esse valor em cima do total, a quantos por cento ele se refere? Eu pego, coloco igual o valor dividido pelo total. Ele vai me dar um número em decimal. É só aplicar o estilo de porcentagem, que ele vai multiplicar por 100, uso um auto-preenchimento e pronto. Eu sei que o Itaú é 40%, o HSBC 20%, o Banco do Bradesco 9% e o Banco do Brasil 31%. Se eu selecionar aqui, a somatória tem que dar 100%, tá? Então, aí eu tenho o total. E como que eu consigo fazer a diferença do restante? Lembra que aqui é o número em decimais. Se eu colocar 1 menos 1, esse 1 é referente a 100%. 1 menos o valor decimal, que é o valor que eu vou converter em porcentagem, eu sei que em relação ao total sobra-se 60%. Por que eu vou utilizar isso? Para fazer os gráficos. Então, olha só. Essa tabela vai ser um tipo de gráfico e essa tabela é outro tipo de gráfico. E aqui do lado, eu vou fazer agora mais um, que a gente vai estar utilizando para uma outra finalidade, esse daqui, né, que vão ser mais dois itens. Eu vou colocar aqui, vou deixar essa célula vazia, que vai ser um retorno do objeto do formulário, e vou começar o cálculo aqui a partir da coluna J, tá? Desculpa, da coluna K. Igual, índice, a minha matriz são os bancos, ponto e vírgula, a linha vai ser aqui, o J. O J vai ser a ligação de um objeto de formulário que nós vamos utilizar. Repare que deu Itaú. E aqui do lado, eu vou usar um soma C. Aí é a mesma coisa. Banco, ponto e vírgula, o critério, ponto e vírgula, o valor. E aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Igual, índice, deixa eu colocar um embaixo do outro para ficar melhor. Igual, índice, a matriz que são aqui os bancos, ponto e vírgula, agora vai ser o J2. Retornou o HSBC. Igual soma C, banco. Repare que para fazer o dashboard, primeiro você tem que trabalhar com os dados. Você tem que verificar quais dados que você vai querer para os seus gráficos, quais informações que você vai querer criar os gráficos para depois você criar os gráficos. Ponto e vírgula, o critério. Ponto e vírgula, o intervalo soma, que é o valor. É o que ele vai estar somando. Nós temos aqui esses dois valores. Muito bem, agora eu vou criar os meus gráficos.
Primeira coisa, eu vou lá no meu dashboard. Eu vou na guia desenvolvedor, inserir, e aqui eu vou ter esse objeto de formulário, que é a caixa de combinação. Vou criar aqui a caixa de combinação. Essa caixa de combinação, eu tenho que preencher ela, porque se eu clicar fora aqui, ó, ele não tem nada. Então eu vou clicar com o botão direito na caixa de combinação, formatar controle. No intervalo de entrada, eu vou clicar aqui dentro, vou lá na planilha 4 e vou selecionar esses bancos, que é a mesma referência da função índice. E no vínculo da célula, quando selecionar o banco, para onde ele vai a resposta? Vou selecionar aqui e vou pegar aqui, ó, o J1, que é referente a esse primeiro índice. Vou habilitar o sombreamento só para deixar bonitinho. E vou dar um OK. Repare que, ó, apareceu aqui. Se eu escolher Bradesco, vou lá na planilha 4, ele mudou aqui para Bradesco. Por quê? Porque é o terceiro item, ó. E por que é o terceiro item? Porque o objeto de formulário ele não retorna o nome, ele retorna a posição. Primeira posição, segunda, terceira e quarta. Se eu pegar o Banco do Brasil, que é a quarta posição, aqui, ó, está o número 4 e aqui está o Banco do Brasil. Então, ele vai retornar sempre por posição. E agora eu vou criar mais um objeto desse daqui. Por que eu vou ter dois? Porque eu vou criar um gráfico de comparação. Eu vou criar um gráfico para poder comparar duas informações, dois bancos, por exemplo. Então, aqui é a caixa de combinação. Vou desenhar aqui. Ah, eu poderia selecionar esse daqui. Dica, depois que você preenche as informações, quando você clica fora, para selecionar é o botão direito do mouse. Eu poderia copiar e colar. Aí eu tenho dois objetos, né, do mesmo tamanho. Botão direito, formatar controle. O vínculo aqui, o intervalo de entrada é o mesmo, né, que é essa informação. E o vínculo da célula, que é a resposta, que agora muda. Então vou apagar porque agora é o J2. E cada caixa de combinação é referente a uma linha. Coloquei aqui o vínculo como J2, vou dar um OK. Aqui agora eu posso escolher o HSBC, por exemplo. Temos aqui, ó, o HSBC. Então eu tenho duas informações, tá? Muito bem. O primeiro gráfico que eu vou fazer vai ser referente ao Banco do Brasil e segundo ao HSBC. Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Vou criar o gráfico aqui, depois eu movimento ele para lá, porque fica mais fácil. Vou selecionar o Banco do Brasil e vou selecionar aqui, ó, o valor. Repare bem, vou inserir, vou pegar aqui o gráfico, repare que eu tenho várias opções, certo? E aqui, ó, eu tenho um tipo de gráfico, então vou pegar esse daqui de barras. Vou dar um OK, colocou aqui, ó. Eu posso ajustar o tamanho. Esse número 1 aqui, ele não importa. Então, eu vou em Design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, e eu tenho várias opções. Aqui eu tenho o eixo, né? Repare, no eixo horizontal, ele está habilitado, e o vertical também. Só de passar o mouse em cima, é como se eu tirasse. Então, o horizontal principal, eu vou clicar, porque eu não quero o número 1. Para mim não importa o número 1. Seleciono o gráfico, posso copiar e posso colar também. Tenho dois gráficos idênticos, ó. Só que eu tenho que mudar esse intervalo aqui, né, porque são intervalos diferentes. Então, eu vou deixar selecionado. Eu tenho aqui o design do gráfico. Eu tenho a opção de selecionar dados. E eu vou mudar. Repare que aqui ele está selecionado o K1 e o L1. Eu posso apagar 1 e colocar 2. Aqui, ó. Já mudei a informação. Vou dar OK. Já mudou para HSBC. Vou selecionar os dois gráficos com Shift, Ctrl X, Ctrl V. Esse é o arrasto referente
a esse objeto e esse eu arrasto referente a esse objeto. Aí eu posso ajustar para ficar no meio, ficar bonitinho, né? Só em relação à posição do que eu quero. Com isso eu consigo fazer um gráfico que, quando eu mudar aqui, ó, Itaú, ele mudou para o Itaú, aqui Bradesco, ele já mudou para o Bradesco. Então eu consigo fazer uma comparação, né? Conforme eu selecionar aqui, ele já altera para mim o gráfico em tempo real. Então, esse é o foco do dashboard, da gente criar gráficos de acordo com as nossas necessidades. E não um gráfico básico, um gráfico convencional. O dashboard é uma junção de gráficos. Vamos criar mais alguns gráficos. Bom, eu vou criar aqui um gráfico utilizando essa parte aqui referente à porcentagem, tá? Então eu vou selecionar aqui o Itaú, vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar o 40% e o 60%. Vou fazer por enquanto do Itaú. Inserir. Agora eu vou pegar o gráfico de rosca, que é esse daqui, ó. Eu sei que o Itaú, só ajustar aqui, ó, é referente a 40%. Lembra que 40% é o dele e 60% é em relação ao total que sobrou, né? Então o que eu vou fazer? Primeiro, tirar esse número 1 e 2 aqui de baixo. Adicionar elemento. Aqui eu tenho legenda e nenhuma. Já removi. Vou ajustar aqui, ó, um pouquinho o tamanho e a largura. Outro item que eu vou fazer, aqui eu posso fechar. Essa parte maior, que é o 60%, eu vou dar um clique. Repare que ele selecionou os dois. E vou clicar nessa parte aqui, vermelha. Selecionou só essa parte. Em página inicial, que nós temos aqui o baldinho de tinta, que é a cor de preenchimento, eu vou colocar um cinza claro. Por quê? Para representar que o 40% é somente a parte maior. E o legal é que se eu mudar aqui, vou só mudar a fórmula para vocês verem. Se eu colocar aqui 70%, ele já alterou meu gráfico também em tempo real. Deixa eu voltar aqui a função. Então a gente consegue trabalhar desse jeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico aqui, vou recortar ele e vou colar aqui do lado. Você já tem aqui, ó. Então o Itaú. Vou colocar na mesma altura. Aí eu vou copiar e colar. Opa. Copiar. Tem que lembrar de clicar fora. Senão ele vai colar um gráfico dentro do outro. E colar. Vou posicionar mais ou menos aqui. Clico fora. Colo. Posiciono mais ou menos aqui. E colar mais um, porque eu tenho 4 bancos, né? Eu posso até fazer um pouquinho diferente. Vou colocar 2 em cima e 2 embaixo. Aí a posição é indiferente. Você vai ajustando de acordo com o que você achar mais agradável. Muito bem. Aqui eu vou editar. Então eu vou selecionar o gráfico. Design. Selecionar dados. Aqui, lembra que é a linha 2. E aqui é 2 também. Vou dar um... Opa, e aqui também é 2. Senão ele não ia mudar o banco. E ok. Já mudou para HSBC. Selecionar aqui. Selecionar dados. Agora aqui é a linha 3 aqui. Aqui também. E aqui também. Vou dar um ok. Já mudou para o Bradesco. E o último aqui que é o Banco do Brasil. Selecionar dados. Número 4. Número 4. E o número 4 aqui também. Eu vou dar um ok. E eu já tenho aqui, ó. Tá? Então repare que aqui nós já temos as informações, tá? Referente a cada banco. Então esse que é o foco do nosso dashboard. Você criando gráficos interativos para poder representar a informação, tá? E aí por último, nós temos aqui o mensal, o lazer e o eventual, né? Essa questão aqui você pode trabalhar de diversas maneiras, pode criar um gráfico convencional, porque aqui é para representar os valores. No caso aqui, eu vou selecionar essa linha, vou selecionar aqui, ó, as informações, segurar o Ctrl e seleciono, posso selecionar de uma vez só, é indiferente. Inserir, vou vir aqui nas opções do gráfico,
tá? Toda vez que tem essa setinha são as opções. Ele vai me dar todos os gráficos, tá? Aqui eu tenho combinação. O gráfico de combinação, ele tem alguns critérios que aqui, no caso, ele não deixou pelas informações que nós temos, tá? Tá, eu queria combinar várias informações. Quando que você vai conseguir usar esse gráfico de combinação? Aqui eu só tenho uma coluna de valores, ele não deixou. Se eu selecionar aqui, eu tenho duas colunas de valores, aí você consegue estar utilizando o gráfico de combinação, tá? O que seria esse gráfico de combinação? Você criar gráficos combinando eles. Então eu posso usar um gráfico de coluna, um gráfico de área, um gráfico de linhas e um gráfico de barras. Então você vai combinando gráficos. Então é importante que para você usar esse gráfico de combinação, você tem que ter duas colunas de valores. Aqui, como só tem uma, ele não deixa. Tá? Mas aqui eu vou criar um outro gráfico. Aqui nesse gráfico, eu vou estar usando um gráfico de colunas, né, que é um gráfico convencional, um gráfico normal, para representar as informações. Repare que aqui eu tenho ele colorido, né, ou ele em uma única cor. Tá? Repare que pegando em uma única cor, ele já tem o mensal, lazer e o eventual. Pegando ele colorido, ele tem o mensal, lazer e o eventual, só que cada um representado por uma cor. Tá? Vai depender muito do que você quer. Uma dica. Vamos supor que você pegou aqui o azul. Vou dar um OK. Ah, eu não gostei, eu queria do outro. Preciso apagar? Não. Se você clicar aqui, alternar linha barra coluna, ele inverte, ó. É só alternar linha barra coluna. Vou deixar aqui, mas não tem aqui agora o tipo, né? O gráfico qual que é mensal, qual que é lazer, qual que é eventual. Trabalha muito com isso daqui, ó, com os elementos. Então aqui o eixo, eu vou tirar o eixo porque eu não quero essa numeração. E a legenda, eu vou adicionar uma legenda à direita. Pronto, agora eu tenho. Posso recortar esse gráfico daqui. Ctrl X. Vou colar ele aqui embaixo. Colocar ele aqui no canto, ó. Aí eu vou aumentar um pouquinho, ajustando o posicionamento. Deixa aqui na mesma linha, tá? Então, isso daqui é o nosso dashboard. É você fazer a criação de gráficos. Ah, mas eu queria criar um gráfico aqui. Vamos supor que fosse referente aos meses, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, ó, janeiro. Aí eu vou ter os meses seguintes. Fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. Tá? Então, ele vai ser um gráfico que vai estar trabalhando pelas questões de meses. Deixa eu só exibir aqui os títulos, que eu vou deixar todos no mesmo tamanho. Para ficar com o tamanho padrão, que fica melhor o visual. Beleza. Então, eu quero aqui colocar um gráfico, certo? Referente aos meses. O que é importante você analisar? A sua planilha, como que estão as informações? Repare que a minha planilha, aqui eu tenho uma data, eu não tenho um único mês. Então, como que eu vou somar os valores referentes a janeiro? Como que eu vou somar os valores referentes a fevereiro? Eu não consigo isso, tá? Então, como que eu consigo fazer de um outro jeito? A minha planilha original, eu vou dar uma leve modificada. Eu vou criar mais uma coluna, tá? Então, aqui, eu vou numerar de 1 até 12. Então, de 1 a 12, que são referentes aos meses. E aqui eu vou colocar referente aos meses. 1 sendo janeiro e 12 dezembro. Muito bem, vou selecionar essas duas colunas e vou nomear para meses. Eu gosto muito de usar a questão de nome que acaba facilitando. E vou dar um Enter. Aqui eu tenho que pegar o mês dessa célula e fazer uma comparação aqui. Então, o que eu vou usar? A função procv. Tá? Com o procv eu vou verificar o seguinte. Se o mês daqui, ponto e vírgula, tem na tabela de meses. Tá?
Então ele vai pegar o mês, que é 1, vai verificar nessa tabela onde está o número 1, que aí no caso vai retornar janeiro. Ponto e vírgula retornando a segunda coluna, que é o mês, a coluna de meses. Ponto e vírgula falso, porque eu quero o valor exato. Retornando o mês 1, ele vai procurar o número 1 e vai retornar referente ao conteúdo. Tem aqui janeiro. Como aqui está nomeado, e ele está pegando por célula, né, A4, eu posso usar o auto-preenchimento, A5, A6, A7, assim por diante. E com isso eu tenho aqui, ó, todo o meu período, ó, todos os meses separados. Tá? Dica, vou nomear aqui para mês, só mês, né? Muito bem. Aqui, ó, repare que o janeiro está fora de ordem, né? Dependendo de como o que você for criar, alguma coisa, toma cuidado que o legal é você classificar esses dados, tá? Para ele ficar numa sequência. Janeiro, agora fevereiro. Antigamente tinha um janeiro aqui no meio. Só tomar cuidado em relação a isso, tá? E aqui eu já posso selecionar todo esse intervalo, colocar como nomear, né? Meses, underline, não posso ter espaço, tabela. Que são os meses da tabela, tá? Esses meses aqui. Agora, na planilha auxiliar, eu vou criar aqui um outro esqueminha. O que eu vou fazer? A somatória referente a cada mês, né? Porque eu tenho que somar para poder criar o gráfico, tá? Então aqui eu tenho janeiro, faço o mesmo esqueminha. O gráfico ele trabalha com a somatória dos valores, tá? Então, para a gente poder criar gráficos melhores, a gente tem que somar. Não só somar, pode ter um valor único, né? Somar, fazer uma média, um máximo, maior valor, aí depende do que você quer. Soma C, o intervalo são os meses da tabela, ponto e vírgula, o critério é o mês aqui, ponto e vírgula que ele vai somar, que é o valor. Então, o total de janeiro foi esse, assim por diante. E aí, vou colocar em estilo moeda, tá? Julho não teve nada, agosto também não, setembro também não. Então, são os valores que nós temos aqui, ó. Tá? Repare que de junho foi para outubro, então aqui não teve nada. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui dessa planilha do dashboard, né? Do Q5 até o final, AB5, e vou mesclar. Tá? Se eu quiser selecionar até um intervalo maior, para deixar um gráfico bem legal, e aí eu vou mesclar esse gráfico aqui. O que eu tenho que usar como referência é essa célula, Q5, que é essa daqui, ó. Tá? Agora o que eu vou fazer? Inserir. Aqui eu tenho mini gráficos. Eu vou em linha, tá? Então, mini gráficos, eu vou em linha. No intervalo de dados, eu vou aqui na planilha e vou selecionar aqui esses valores. E no intervalo de locais, eu vou colocar a célula Q5, tá? Repare que aqui, ó, ele pegou toda uma mesclagem de célula. Cuidado que dá erro, tá? Então, eu vou pegar somente uma única célula fazendo referência ao Q5. Como está mesclado, então não tem problema que não vai dar erro, porque a mesclagem ela vai funcionar. Coloquei o Q5 e vou dar um OK. Pronto, criei um gráfico. Em janeiro foi onde teve o maior gasto, em fevereiro diminuiu, em março aumentou, em abril caiu um pouquinho, em maio subiu, junho caiu, julho caiu totalmente, não teve nenhum valor, como nós vimos, né? Agosto também não, setembro também não, outubro cresceu um pouco, novembro diminuiu e dezembro voltou a subir novamente. Então, com isso, eu consigo ter um gráfico referente a mês em relação aos meus dados. Então, o que é importante? Você consegue criar todo um dashboard, diminuir aqui. Aí eu faço aqueles esqueminhas, né? Vou tirar aqui os títulos, barra de fórmulas, diminuir aqui, ó. E eu tenho o meu dashboard, tá? Então, qual que é o foco do dashboard? Como que a gente consegue criar um dashboard legal? Dashboard nada mais é do que uma junção de gráficos
né, de tipos diferentes, com opções diferentes, e aí a pessoa consegue interagir com esses gráficos que ela vai escolhendo e vai estar modificando. E para criar esses gráficos, esse dashboard, você precisa de uma planilha auxiliar, tá? E aí nessa planilha auxiliar você vai criando alguns recursos, né? Então eu criei essa tabelinha para um tipo de gráfico, criei essa outra tabelinha para outro tipo de gráfico, criei essa tabela para outro tipo de gráfico, criei essa tabela para outro tipo de gráfico. Isso que você precisa, tá? Pegar a sua planilha original, a base, com todas as informações, e criar um dashboard, dificilmente você vai conseguir. Você precisa de uma planilha auxiliar, e com essa planilha auxiliar, aí você cria o dashboard. Até a próxima aula, pessoal.